importante da nossa aula. Talvez aquilo que mais vai ter implicação prática. Meus amigos, só isso que eu te ensinei até agora já vai evitar que você caia em muitas armadilhas práticas. Porque eu sei que quando você quer entrar com uma execução, às vezes você não se preocupa em olhar todos esses detalhes. Você não vai lá na junta comercial para ver se não tem uma extinção. Quando você não faz isso, você está navegando sem nenhum remo e sem motor. O mar vai te levar para onde ele quiser. E isso pode fazer com que você erre, tenha prejuízo, gere prejuízos para o seu cliente e principalmente vai fazer com que você perca tempo e às vezes até o crédito, porque a prescrição vai estar batendo na sua porta, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Deixa a sua dúvida para o final. No final eu vou apresentar para você a oportunidade de você fazer perguntas aqui, ó. Eu já estou vendo gente perguntando, mas e se for MEI, e se for isso, se for aquilo? Calma, presta atenção em tudo que eu vou falar e depois nós vamos tratar das exceções. Por enquanto, eu estou te passando a regra principal. Vamos lá. Segundo ponto importante. Na maioria absoluta dos casos, acontece o encerramento fático da empresa, sem a baixa na junta comercial. Então, o CNPJ está lá, ó, ativo, existente ainda. Mas a empresa não existe mais no mundo físico, fechou as portas. Você, então, advogado, advogada, zelosa, vai olhar na junta comercial e não existe nenhuma anotação de liquidação da sociedade. Formalmente, é como se ela estivesse funcionando normalmente, mas na prática ela não existe. Nesse caso, então, você vai ajuizar a execução contra a própria empresa, né, contra o CNPJ, fazendo busca de eventuais bens e direitos que ela detenha. Mas, professor, se a empresa já está fechada, muito provavelmente ela não vai ter bens e eu não vou conseguir sequer realizar a citação dos sócios da empresa. Isso, meus amigos, de fato, acontece muitas vezes mesmo na prática, mas você precisa agir processualmente da forma correta para não gerar nenhum tipo de nulidade. Às vezes eu vejo o advogado querendo queimar etapas na melhor das intenções, mas ele deixa uma nulidade para o executado vir e anular tudo depois. Tá bom, então como é que eu vou agir na prática? Descobrir que a empresa está com as portas fechadas, mas o CNPJ continua válido, não tem nenhuma anotação na junta comercial. Primeira coisa, então, você vai ajuizar a execução contra a pessoa jurídica, contra o CNPJ, vai pedir a citação da empresa no endereço que consta lá na junta comercial. Você vai pedir, inclusive, que o oficial de justiça, desde logo, já certifique que a empresa está com as portas fechadas, caso ele constate isso. Essa certidão, ela é muito importante, tá bom? Na inicial, você já vai informar para o juiz eventual endereço do sócio administrador. Esse endereço você retira do próprio contrato social ou de simples consulta ao portal RedeSim ou ao serviço Seguro-Cred, Cred Localiza. Existem vários serviços que te dão endereço das pessoas. Então, você vai ajuizar a execução, vai pedir a citação da empresa. Na sua inicial, você já vai informar, excelência, caso a empresa esteja de portas fechadas, desde já eu indico aqui o endereço do sócio administrador. Está aqui, endereço tal. Você tem que fazer isso na sua inicial, tá? Havendo sucesso na citação, você vai iniciar a busca de bens do devedor. Quem me acompanha sabe que eu criei um checklist. Um checklist que hoje tem mais de 90 ideias para busca de bens. Um checklist que você vai seguindo passo a passo para que você possa dar ideias de onde o juiz vai buscar os bens do devedor. Dá uma olhada no checklist aqui, caso você ainda não conheça, tá? Olha aqui, ó, é o maior checklist do mundo para busca de bens, com ideias para você ir pedindo, juiz, agora busca bens isso, juiz, agora busca aquilo, tá? E aí você tem aqui buscas que são judiciais, busca que você pode fazer extrajudicialmente. O importante é, entrou com a execução, citou o sócio, começa a pedir a busca de bens de acordo com o checklist, tá bom? Agora,
Caso você não tenha sucesso na citação, o que pode ser muito comum, você tentou citar a empresa está de porta fechada, o oficial de justiça tentou achar o sócio e não conseguiu, você vai pedir o arresto executivo. O arresto executivo está previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, que diz mais ou menos assim, ó, caso não encontre o devedor para ser citado, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quanto forem suficientes. E eu coloquei aqui no nosso mapa um link para você ler um artigo muito interessante que mostra a presteza e como é importante você pedir o arresto executivo. Inclusive, esse artigo que eu deixei aí, fala da possibilidade que tem sido aceita, inclusive pelo STJ, de você pedir o arresto executivo de forma online. Então, na prática, como é que vai ser? Tentou citar a empresa de portas fechadas, você vai peticionar. Juiz, eu quero que seja feito o arresto executivo de forma online. Juiz, você vai varrer as contas bancárias da empresa para ver se encontra alguma coisa. E depois você vai pedir as outras formas de penhora. Tá bom, professor. Ó, eu já não posso, eu já vi que a empresa está fechada, já não encontrei patrimônio nenhum dela. Eu não posso já aqui pedir a desconsideração da personalidade jurídica e já começar a buscar bens do sócio? Depende. Em algumas situações sim, em outras não, como nós vamos aprofundar a partir de agora, tá bom? Vamos lá, vamos entrar no terceiro ponto importante da nossa aula. Lembra? O primeiro ponto importante, você diferenciar encerramento fático de encerramento jurídico, você saber que o encerramento jurídico pode ser regular ou irregular. Agora, eu te falei, no segundo ponto, a empresa então encerrou só de fato, não encerrou juridicamente, eu te falei como é que você vai processar a execução. E agora o terceiro ponto importante diz respeito justamente a isso, a desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa que existe juridicamente, não tem bens e não existe mais no mundo dos fatos. Você bate lá na porta, ela está fechada. O site que era feita a venda simplesmente não existe mais. Meu amigo, minha amiga, de início, é muito importante que você saiba que a questão ela é tratada de forma bem diferente pela lei e pela jurisprudência, a depender do tipo de dívida. Como assim, professor? Olha, a resposta sobre a desconsideração muda se o caso envolver, por exemplo, uma dívida trabalhista, se envolver uma dívida fiscal, se envolver uma dívida que nasceu de uma relação de consumo ou se envolver uma dívida de natureza civil. Por isso que eu vou te ensinar de forma separada. Nós vamos ver a partir de agora quando que você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica por esse fato, a empresa está fechada. Nós vamos ver se a sua dívida for uma dívida comum de direito civil, se for uma dívida oriunda de uma relação de consumo, uma dívida trabalhista e uma dívida fiscal. É claro que eu vou me aprofundar aqui, nesses três, porque o objetivo da minha fala aqui não é ensinar o fisco ou mostrar para o fisco como executar os seus tributos. O meu objetivo aqui, é fazer com que você se torne um expert em execução comum. Execução fiscal tem uma lei paralela, completamente diferente, com vários pontos importantes, mas que não é o objetivo da nossa aula. O que eu quero que você foque a sua atenção agora? Entender que nós vamos estudar as hipóteses em que você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica porque a empresa simplesmente fechou as portas. Vamos lá? Vamos mergulhar nisso? Você está pronto? Você está pronta? Vamos lá. Vamos falar então de uma dívida comum. Eu vou trazer exemplos práticos para que sempre facilite para você. Imagine esse seguinte exemplo prático aqui, o nosso caso de estudo, tá? O seu cliente, ele vendeu um carro para uma garagem. Sabe aquelas garagens de veículos? Seu cliente, então, vendeu um carro para uma dessas garagens. Como parte do pagamento, ele recebeu um cheque. Porém, ele foi lá descontar esse cheque no banco
e o cheque voltou sem fundo. Você foi, procurou a garagem para poder cobrar a dívida e descobriu que a garagem não existe mais, sumiu, evaporou. Você foi lá na junta comercial e lá está aparentando como tudo normal. A empresa está ativa, não teve nenhuma anotação de liquidação, mas na prática a empresa sumiu. E aí, você deve entrar com a execução e ao mesmo tempo com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Depende. Professor, depende do quê? Bom, é o que nós vamos ver a partir de agora. Aqui já tem o ponto fundamental que você precisa aprender para não errar. O STJ tem entendimento já consagrado no sentido de que o fato de não ser encontrado qualquer bem em nome da empresa e de ela ter encerrado as atividades irregularmente, só isso não é suficiente para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica. Mas como assim, professor? Que absurdo, a empresa fechou e não pagou e o STJ entende que não é motivo suficiente? Sim, o STJ entende e eu estou aqui para te ensinar a questão prática. Eu não estou aqui para debater se a decisão do STJ é certa ou errada, embora eu particularmente não concorde com ela, o que eu quero é fazer com que você não erre nos seus peticionamentos. O STJ, ele exige que, além de não ser encontrado bens, além da empresa estar fechada, ele exige que esteja presente uma causa de fato, um fato que mostre confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, tal como está previsto no artigo 50 do Código Civil. Meu amigo, minha amiga, você tem um crédito nas suas mãos que nasceu de uma relação de direito civil? O artigo 50 ele te fala quando que você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Lá tem hipóteses concretas, tá? A jurisprudência do STJ, e eu trouxe uma ementa aqui para você ver, aquilo que eu estou falando é a voz do STJ. Aqui, ó, esse julgado, a ministra Maria Isabel Galotti, aqui, ó, 12/4/2021, ela diz textualmente: a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, não constitui motivos para desconsideração da personalidade. Eis que se trata de medida excepcional, está subordinada à efetiva comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá bom, professor. Então, na prática, nas relações de direito civil, para conseguir a desconsideração, para atingir os bens dos sócios, não basta demonstrar que a empresa fechou e que não tem bens. Você precisa mostrar que há algum tipo de confusão patrimonial, algum tipo de desvio de finalidade, de abuso da personalidade jurídica. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. No nosso caso de estudo, você vai mostrar para o juiz que parte do pagamento daquele carro que o seu cliente vendeu para a garagem, né, a garagem que já fechou, parte foi feito através de transferência bancária de conta pessoal do sócio da garagem. Ou seja, existe uma confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica. Já que a venda foi feita para a garagem, como é que parte do pagamento saiu de um dos sócios? Bingo, você acabou de mostrar para o juiz confusão patrimonial. Você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Professor, mas como é que eu vou fazer prova dessa confusão patrimonial, do desvio de finalidade, do abuso da personalidade jurídica? Sempre vai depender do seu caso concreto. Eu te trouxe um exemplo aqui para você ver que não tem dificuldade nenhuma. Basta que você conheça a lei e apresente a prova adequada ao juiz, tá bom? Nas relações de direito civil, que representa aí a esmagadora maioria das relações, cheque, nota promissória, contrato, prestação de serviço, essa é a solução que hoje a gente tem para quando a empresa fecha e não paga os credores, tá bom? Agora, se for uma dívida oriunda de uma relação de consumo, a coisa já muda, meu amigo. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó, o nosso caso de estudo. O seu cliente comprou uma televisão em uma loja, o aparelho apresentou defeito, a loja se negou a consertar ou a devolver o dinheiro. Isso fez com que você entrasse com uma ação de conhecimento.
O seu pedido foi julgado procedente e a loja foi condenada a devolver para o seu cliente o valor pago pela televisão, R$10.000. Era aquelas televisões gigantes, né? De não sei quantas mil polegadas. R$10.000 é o crédito que nasceu de uma relação de consumo. Você então tem a sentença, entra com o pedido de cumprimento de sentença e descobre que a empresa não tem bens e está de portas fechadas. Ela não existe mais no mundo. E aí, isso é suficiente para você já pedir a desconsideração da personalidade jurídica, querer atingir os bens dos sócios daquela loja que fechou? Mais uma vez, depende. Professor, depende do quê? É exatamente o que a gente vai ver agora, tá? Também, para as relações de consumo, o STJ tem entendimento consagrado no sentido de que o fato de não ser encontrado qualquer bem no nome da empresa e de ela ter encerrado as suas atividades irregularmente não é suficiente para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica. O STJ exige que esteja presente uma causa, um fato que autorize a desconsideração da personalidade jurídica. Tá aqui, ó, fiz questão de trazer para você um julgado do STJ, tá bom? Ó, no caso das relações de consumo, presta atenção que aqui está o grande diferencial. No caso das relações de consumo, os motivos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, você não vai olhar para o artigo 50 do Código Civil. É uma relação de consumo? Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ele traz lá, ó, quando que o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica. Quando? Quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também poderá ser feita quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Veja que o Código de Defesa do Consumidor, ele te dá muito mais causas que autorizam a desconsideração, se a gente for comparar com o Código Civil. E aqui existe uma causa que sempre vai estar presente quando a empresa fecha as atividades irregularmente, que é a infração da lei. Como assim, professor? Viu aqui, ó, o artigo 28 autoriza a desconsideração quando houver infração da lei. Tá aqui claro, né? Todas as vezes que a empresa fecha as portas, ela acaba praticando uma infração da lei. Como assim? Em todo e em qualquer caso em que uma empresa fecha, mas não dá baixa na junta comercial, não faz a liquidação na forma prevista lá no Código Civil, o que ela está fazendo? Está infringindo a lei, está infringindo o Código Civil. Consequentemente, está presente uma causa para o pedido de desconsideração. Lembra que na nossa aula de hoje eu te falei que o Código Civil prevê lá no artigo 1102 um procedimento para dissolução da sociedade? Lembra? Te expliquei esse procedimento. Lembra que esse procedimento envolve o pagamento de todas as dívidas ou a atribuição de responsabilidade para os sócios? Está lá, ó, artigo 1103, constitui deveres do liquidante, ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente. Ora, meu amigo, minha amiga, se a empresa parou de operar, parou de funcionar, mas não fez o processo de liquidação como está previsto lá na lei, ela praticou infração à lei, ou seja, uma causa para desconsideração da personalidade jurídica prevista lá no artigo 28, saiu 29 aqui, ó, 28 do CDC. No nosso caso de estudo, então, você pode instaurar um incidente e apontar esse motivo como fundamento do pedido de desconsideração. Você já pode fazer isso na petição inicial do pedido de cumprimento de sentença. Recebeu a sentença, viu que a empresa está fechada, já entra com o pedido de cumprimento contra o CNPJ e contra os sócios. Afinal de contas,
houve uma infração da lei. Obviamente que você vai formular o pedido de desconsideração. O juiz vai deferir, porque houve de fato uma infração à lei, e aí o seu cumprimento de sentença vai poder atingir também os bens do sócio, tá bom?